Os grandes males do nosso país são as obras inacabadas. Já deve saber algo sobre isso, não é? Um dos maiores e mais ambiciosos projetos de infraestrutura do país, quem é lá do Nordeste deve saber mais sobre isso, a Ferrovia Transnordestina. Já ouviu falar? Ela foi idealizada há mais de 30 anos atrás e é basicamente um corredor ferroviário. Uma linha ferroviária ligando o interior do Nordeste a portos nordestinos no Pernambuco e Ceará. 1.700 quilômetros de ferrovia. Ganhos pretendidos numa obra como essa são muitos. Facilitar o transporte de cargas, impulsionar a economia na região, criação de empregos, desenvolvimento de novas atividades econômicas, diminuir a dependência do transporte por caminhões, transporte rodoviário, que é muito mais caro, muito mais poluente. As obras começaram há quase 20 anos atrás e você sabe, não acabaram ainda. Obra difícil, problemas de financiamento, dificuldades de gestão, fiscalização, dificuldades ambientais e sociais, enfim. O que pesa é o bolso e já foram gastos mais de 7 bilhões de reais para essa ferrovia transnordestina, só que a obra não acabou e os especialistas acham que ainda precisamos gastar mais 5 bilhões para essa obra acabar. Um presidente vai empurrando para o outro, projeto que foi tendo várias paradas e retomadas e é um marco de prejuízo e atraso. E isso mostra para nós, na nossa experiência pessoal, o problema de se fazer as coisas pela metade. A condição trágica e frustrante de começar uma coisa e não finalizar. E terminar as coisas é fundamental para a gente se sentir realizado, para a gente não ter aquele senso de vazio e frustração. Eu quero trazer isso para a nossa vida com Deus. E ajudar você a entender que o prejuízo é muito maior. O verdadeiro temor a Deus não pode ser pela metade. O verdadeiro temor a Deus não pode ser incompleto, parcial, fragmentado e limitado. E quando nos achegamos ao livro de Provérbios, que é o que nós estamos estudando, nós temos que entender que a sabedoria de Provérbios, a sabedoria real, requer um temor total. Não pode ser inacabado. Vamos nos lembrar algumas coisas que estamos aprendendo desde que iniciamos essa série em Provérbios. Por exemplo, nós vimos o que é temor do Senhor e como ele conduz a sabedoria. Já aprendemos desde o início de Provérbios que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Temer a Deus é o ponto de partida para você e eu sermos sábios. A mensagem que uma pessoa tem, a ideia que uma pessoa tem de Deus no seu coração é decisiva. Lembra que nós aprendemos? José fugiu da tentação, por quê? Porque ele tinha uma ideia de Deus que o levou a fugir da tentação. Davi confessou o seu pecado, por quê? Porque ele sabia que com Deus não se brinca, e ao mesmo tempo esse Deus é um Deus compassivo e pronto a perdoar. Estevão glorificou a Deus quando estava sendo apedrejado, porque ele tinha uma ideia da grandeza, da soberania de Deus e do seu encontro eterno com esse Deus. Johnny, uma adolescente que ficou tetraplégica num acidente, brincando numa praia, ela consegue dar graças a Deus mesmo sendo tetraplégica até hoje, porque ela crê na soberania e na bondade de Deus. A ideia que temos de Deus vai determinar a nossa sabedoria ou falta dela. A ideia de um Deus santo e amoroso, que nos castiga, mas nos redime. E essa ideia e esse conhecimento de Deus nos torna maravilhados com esse Deus, tão maravilhados que eu não quero entristecer esse Deus e desonrar esse Deus, a ponto de eu saber que, ainda que não exista inferno, ainda que eu não exista uma condenação eterna, mesmo assim eu não quero pecar, porque a minha grande dificuldade não é o inferno. O grande problema é eu entristecer Deus. Isso é muito mais sério do que o inferno. O inferno existe, mas ainda que não existisse, a pessoa que teme a Deus, ela não teme por medo do inferno, mas sim por quanto ela sabe que Deus é grande. E esse temor de Deus é que nos sacia.
essa vida de levar Deus a sério que nos sacia. E Deus então nos ajuda, nos fazendo enxergar e ouvir a sua palavra, para que aprendamos mais sobre Ele e sobre quem Ele é. Hoje, eu quero trazer o nosso entendimento da sabedoria de Deus em Provérbios para um novo tópico, e o tópico é muito simples, tem a ver com a ferrovia transnordestina que não foi completada. O tópico que eu trago para nós hoje é que a verdadeira sabedoria envolve um temor que tem que ser total e não parcial. Não pode ser algo que ocupa uma parte da sua vida, não pode ser algo que ocupa apenas um tempo da sua vida, não pode ser algo que ocupa apenas alguns conceitos ou ideias da sua vida. E vamos direto para a primeira dimensão desse temor total. A primeira dimensão que eu trago está em Provérbios 28:14. Nós vamos ler 3 ou 4 versículos de Provérbios. Abra sua Bíblia em Provérbios 28:14. A primeira dimensão do temor total está nesse versículo. Provérbios 28:14 diz o seguinte: a primeira dimensão tem a ver com o que cantamos aqui no Salmo 34. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Cantamos isso, não é verdade? Sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Nós cantamos isso. Essa primeira dimensão do temor total tem a ver com essa música. É temor o tempo todo. O temor total é o temor que dura o tempo todo. Provérbios 28:14 diz: como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Esse versículo está nos dizendo algo sobre a qualidade da vida da gente, a qualidade da vida de uma pessoa. Se a qualidade da minha vida vai ser de felicidade ou de desgraça, está aí. E a qualidade depende de eu atender a Deus ou eu endurecer contra Deus. Felicidade, aqui nesse provérbio, decorre de eu manter o Senhor no meu pensamento, de forma consciente, intencional, o tempo todo, levando a sério a presença dEle em cada momento. Felicidade decorre disso. E esse provérbio nos mostra que a desgraça decorre de eu simplesmente ignorar a existência, a presença, as exigências desse Deus. A minha tradução da Bíblia, a NVI, diz: o homem constante no temor do Senhor. Algumas outras traduções trazem esse versículo da seguinte maneira: como é feliz ou bem-aventurado aquele que sempre teme. Constante no temor do Senhor é aquele que sempre teme o Senhor, e é o que chamamos, tanto na teologia quanto no estudo da vida devocional, nos estudos de espiritualidade, é o que nós chamamos de praticar a presença de Deus. Praticar a presença de Deus. Existe, você já deve saber ou não, um conceito de duas palavras em latim, coram Del, que traz essa ideia de praticar a presença de Deus. Corandel significa diante de Deus. Viver na face de Deus a cada momento. Para que isso seja claro e prático, pensa, por exemplo, num pecado qualquer. Pensa no pecado da ira. Você luta com a ira. Muitos crentes lutam, isso é natural, faz parte, é o espinho na carne, é a luta de muitos cristãos, o pecado da ira, da raiva, a explosão, que se manifesta de inúmeras maneiras. Quando você vai pensar assim, bom, eu quero ser uma pessoa que sempre teme a Deus, eu quero ser constante no temor do Senhor, eu quero praticar o corandel, eu quero estar diante da face de Deus, eu vou manter Deus no meu pensamento ao longo do dia. E quando eu ficar bravo, ou quando a vontade de ficar bravo, a explosão de ira vier, eu vou ter que me lembrar: Deus está assistindo, Deus está me vendo, Deus está me olhando, Deus está comigo. E esse Deus que está comigo é o Deus que veio do céu à terra para morrer pelos meus pecados, para me perdoar, para me salvar. Esse é o Deus que, por exemplo, quando se fez homem,
não se irou contra os seus inimigos, ele perdoou os seus inimigos mesmo quando estava sendo crucificado, mesmo quando estava pendurado na cruz. Então, no momento em que eu estou sendo atacado por pessoas, isso tende a despertar a minha ira, eu pratico o corandel, a presença de Deus. Então você percebe como ser constante no temor do Senhor potencializa atitudes que agradam o Senhor? Ser constante no Senhor, no temor do Senhor, potencializa atitudes que o agradam. Eu estou num momento confortável, eu agrado o Senhor. Eu estou num momento difícil, eu preciso agradar o Senhor. As coisas estão fazendo sentido, estão encaixadas na minha vida, eu quero agradar o Senhor. Nada está fazendo sentido, está tudo desencaixado, está tudo desconectado, eu quero agradar o Senhor. As pessoas estão me valorizando, estou sendo aplaudido, estou sendo bem visto, eu vou agradar o Senhor. Tem gente pisando no meu calo, tem gente me incomodando, reclamando de mim, eu vou temer o Senhor e agradar o Senhor. E aí você percebe que no final das contas, quem importa é o Senhor somente. Tudo pode mudar, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele permanece. O Senhor Jesus Cristo não muda, o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, por isso nós devemos ser constantes no temor do Senhor. Tem um detalhe muito interessante numa parábola que Jesus contou, daquele camarada que devia um monte de dinheiro e foi perdoado, e aí então alguém devia um pouquinho para ele e ele não perdoou, ficou bravo e cobrou. E a ideia dessa parábola é que ele esqueceu o quanto foi perdoado. Se é que ele teve algum dia, ele perdeu o corandel. Ele não foi constante no temor do Senhor. Quando ele foi, do seu senhor, do seu patrão, quando ele foi perdoado uma dívida milionária, provavelmente ele ficou feliz. Ele ficou grato, ele ficou bem, mas o tempo passou e assim que apareceu alguém que devia para ele, ele se esqueceu do seu Deus, da presença do seu Senhor, do favor que havia recebido. Ele ignorou o corandel e então começou a cobrar e esgoelar aquele que devia a ele. Uma decisão que você pode e deve tomar hoje, nesse culto, nesse encontro da igreja do Senhor Jesus Cristo, é você se disciplinar para ser alguém que pratica a presença do Senhor. E a escolha é decisiva. Você vai se lembrar do Senhor a partir de hoje, em todo tempo e lugar, de forma disciplinada, para agir de modo que agrade a Ele. Para ser sábio é preciso temer o Senhor, e o temor tem que ser total, não pode ser uma obra inacabada. E é isso que vai te trazer verdadeira felicidade. Mas lembre-se do que esse provérbio está dizendo: eu tenho felicidade assim, e o contrário disso, eu cairei na desgraça, se eu endurecer o coração contra o Senhor. Leve em conta que Deus está sempre aí. Leve isso em conta. Deus está sempre vendo, ouvindo, sentindo, percebendo você lá no seu trabalho, você como responde a uma pessoa que te chateou, o jeito que você trata os seus familiares. O seu tempo livre é livre de alguns deveres, mas não é livre de Deus. A gente não tem tempo livre de Deus. O seu tempo livre também, leve em conta que Deus está no seu tempo livre. Deus não é ultrapassado em termos de tecnologia. Ele sabe muito sobre a internet. E Ele está ali quando você navega. E Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe o que você está vendo. Ele sabe o que você conversa com os amigos. Peça a Ele ajuda para estar sempre consciente da presença dEle. Bem-aventurado é a pessoa constante no temor do Senhor. Não somente como um vigia, severo, pronto para te dar uma chicotada se você pisar na bola. Não. Mas como um pai amoroso,
quer te ajudar a crescer e deixar para trás aquilo que te faz mal. Então o temor total, em primeiro lugar, envolve o tempo todo você temer o Senhor. Em segundo lugar, a segunda dimensão do temor total está em Provérbios 16, 3. Provérbios, agora volte para o capítulo 16, o versículo 3. Um versículo bastante conhecido. Fala sobre essa segunda dimensão do temor total. Provérbios 16, 3. Diz assim: consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Tudo que você faz, todas as suas obras, todas as áreas da sua vida, confiar em Deus, obedecendo a Deus em tudo que Ele diz e se submeter à vontade dEle em qualquer coisa que Ele determina, entregar ao Senhor o comando de tudo, do namoro, da vida conjugal e de novo do lazer, dos estudos, das conversas, do que eu penso, imagino, das minhas amizades, da minha vida com a igreja. Consagrar ao Senhor não é você fazer um ritual de oração, de acendimento de uma vela, de modo que o Senhor faça dar certo. Consagrar ao Senhor é você refletir biblicamente naquilo que você está consagrando. Deus, eu vou consagrar o meu casamento a Deus. Não é só dizer, Deus, eu consagro o meu casamento, então o Senhor abençoa o meu casamento. É mais que isso. Consagrar a Deus o casamento é você refletir biblicamente sobre o casamento. Anotar quais são os seus deveres conjugais. E pedir para o Senhor te dar graça para praticar esses deveres conjugais. Obedecendo, se submetendo a Deus nesses deveres conjugais e colocar isso em prática com a ajuda dEle. Todas as áreas da vida, tudo que você faz significa que não tem compartimento. Não tem uma sala privativa, acesso fechado para Deus, não tem. Deus, o Senhor, reivindica posse total. Esse versículo tem uma promessa maravilhosa. Se eu fizer isso, se eu consagrar a Deus tudo que eu faço, todas as áreas da minha vida, qual é a promessa? Os meus planos serão bem-sucedidos. Esse é o efeito. Será que Deus está dizendo que Ele então vai dar qualquer coisa que você planejar? Os seus planos serão bem-sucedidos, Ele vai fazer tudo o que você quiser? Ou que você vai ser excelente em qualquer coisa que você tentar? Não. A ideia desse versículo, ter os planos bem-sucedidos, é que os planos nossos, que eu consagrei ao Senhor, perceba, que eu entreguei para o Senhor, para honrá-lo em todos eles, e isso vai acontecer. Eu vou honrar a Deus no meu casamento, esse plano vai acontecer, e honrando a Deus no meu casamento vai ser extremamente abençoado. Se eu planejo obedecer meu pai e minha mãe, respeitar meu pai e minha mãe, se eu abro a Bíblia e entendo o que a Bíblia diz sobre isso, esse é o meu plano, e eu me entrego a Deus para fazer isso, esse plano vai ser bem sucedido. É o sucesso na perspectiva e no padrão de Deus, não no padrão humano. E aí, muitos desejos, sonhos, projetos não vão acontecer. Eu não vou poder dizer para Deus, Deus, eu estou consagrando para o Senhor e não está dando certo. Veja, muita coisa não vai dar certo. Mas aquilo em que você se compromete para honrar o Senhor, isso será bem sucedido se você se manter subordinado à palavra, sob o poder do Espírito através da oração, de forma consistente, constante e diária. O sábio, ele aceita que mesmo quando um plano humano é frustrado, ele reconhece que um plano maior e mais profundo está em ação e a boa vontade de Deus está se cumprindo. Por isso que temor envolve entrega total.
Não no sentido de merecer que Deus me atenda, merecer que Deus me abençoe, mas saber que esses planos maiores dele estarão se cumprindo em mim. É momento para você refletir hoje, aí, agora. Você tem consagrado a Deus tudo o que você faz? Continuamente, sistematicamente, este versículo está dizendo que o verdadeiro sucesso na vida depende do compromisso com Deus. O verdadeiro sucesso na vida depende de consagrar a Deus, entregar a Ele o comando de tudo que você faz em todas as áreas. Esse é um compromisso ousado, extremamente ousado. Esse é um compromisso impossível, sim, impossível para nós. Clame a Deus para que Ele lhe ajude a cumprir esse compromisso. Do temor total que envolve não somente todo o tempo da sua vida, mas também todas as áreas da sua vida. Aceitando que o sucesso vem dele. E não é o sucesso que você almeja, mas o sucesso que ele almeja para você. Temor total leva à sabedoria real. O temor total é o tempo todo. Nós temos conversado sobre muitas pessoas na igreja que têm lutado com problemas de saúde, particularmente dengue, Covid, outras coisas. São momentos difíceis. E temos visto irmãos e irmãs passando por esses momentos, pedindo oração e perseverando no Senhor, e desejosos de se recuperar para estar na igreja. Por quê? Porque são exemplos de temor total. É temor com saúde e é temor com dengue. É temor com Covid e é temor sem Covid. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. O tempo todo, em todas as áreas. Terceiro e último lugar, o temor total envolve algo que vemos em Provérbios 28, 9. O temor total envolve toda a palavra de Deus. Provérbios capítulo 28, versículo 9, diz assim: se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Tem oração que Deus não ouve. Tem oração que Deus não atende. Esse versículo está dizendo que tem oração que tem uma porta fechada. Esse versículo está dizendo que existem pessoas que têm olhos e ouvidos, que são equipamentos extraordinários que Deus nos deu para ouvir e ver as coisas dele, a palavra dele, mas essas pessoas fazem mau uso e não escutam a palavra, não leem a palavra. E esse versículo estabelece uma relação entre ouvir primeiro e falar depois. A Bíblia falando comigo primeiro e eu falando com Deus em resposta depois. Entenda uma coisa, Deus não está disponível a você para exclusivamente ouvir o que você tem a dizer para Ele, que está no fundo do seu coração. Não estou dizendo que Ele não queira ouvir, não possa ouvir, não se agrade a ouvir. Eu estou dizendo que Ele não está disponível exclusivamente a isso. Você escancarar para Ele o que você está sentindo, o que você quer, o que você não quer, o que você sonha, o que você deixa de sonhar, suas lutas, suas fraquezas, você. Junto com isso, Deus está interessado em que primeiro você o ouça, você entenda a vontade dEle, você processe isso, você se comprometa com isso e você o busque em resposta a isso. Porque se não for desse modo, Deus se torna mais um ídolo manipulável, Deus se torna apenas um gênio da lâmpada, Deus se torna mais uma divindade pagã
que não tem nada para nos comunicar, é apenas um ser todo-poderoso pronto a atender às nossas vontades. Deus não é assim. Há uma relação entre ouvir primeiro e falar depois. Até mesmo uma oração bonita, até mesmo uma oração com cara de sincera, com emoção, é detestável para Deus se não é feita por alguém humilde e ensinável que tem procurado aprender a palavra. E olha, não tem ritual religioso que substitua a submissão. Lembra do rei Saul? Ele porque queria consultar a Deus, ele queria falar com Deus, ele queria a atenção de Deus, ele queria que Deus fizesse algo, só que Deus já havia determinado que para que ele falasse, Samuel, o profeta, deveria apresentar um sacrifício. Samuel não aparecia, não aparecia. Ele achando que Deus ouviria se o ritual fosse feito, ele foi e fez o ritual. E praticou o sacrifício. Ele fez o ritual religioso necessário. A batalha contra um povo inimigo estava vindo, ele precisava saber a resposta, a direção de Deus. Mas mesmo fazendo um ritual, ele foi reprovado, ele foi repreendido, ele não foi atendido. E mais, por causa dessa desobediência, isso custou o reino. Por quê? Saul estava mais interessado em falar para Deus o que ele queria, do que ouvir o que Deus tinha e seguir o que Deus tinha para ele. Então a relação com Deus, ela nunca se baseia no que eu quero que Ele faça, mas no que Ele exige de mim em sua palavra. E temor é isso. A palavra dele vem primeiro. É a palavra toda, a palavra de Deus que tem a primazia. Então se eu quero falar com Deus, eu preciso ouvi-lo. E se eu recusar o que Deus fala, eu sou rejeitado ao falar com Ele. E um outro versículo que nos remete a essa ideia do temor total, como a palavra tendo a primazia, é Provérbios 30. Um pouquinho adiante aí, Provérbios capítulo 30, versículo 5. Diz assim: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. E o verso 6 acrescenta: nada acrescente às palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Veja, já sabemos que o princípio da sabedoria é temer o Senhor, certo? Ser sábio é temer o Senhor. Mas como que eu sei que estou temendo o Senhor, que eu estou me relacionando com o Senhor verdadeiro? A resposta é: eu não posso conhecer a Deus de verdade a menos que eu o conheça por meio da sua palavra. E se eu não conheço Deus de acordo com a revelação dele na palavra, eu estou criando um Deus à minha imaginação, à minha ideia. É como aquela parábola, aquela analogia dos cegos que foram convidados a identificar um elefante pelo tato. Lembra-se dessa história? E tateando o elefante, eles iam dizer como o elefante era. E cada um tateou uma parte do elefante e imaginou um tipo de elefante. O elefante é como uma mangueira, porque ele tateou a tromba do elefante. O outro disse: o elefante é como uma árvore, porque ele tateou a pata do elefante. Só. O outro cego tateou a lateral do elefante. O elefante é uma parede. Elefante é uma parede. Parede é um elefante. Mesma coisa. E assim foi, todos os cegos. Qual é a moral dessa história? Uma delas: eu não posso basear a minha experiência com Deus, a minha ideia de Deus, no meu tato, no que eu sinto, no que eu experimento, na minha intuição. Eu preciso basear o meu temor de Deus na realidade bíblica como um todo.
Por isso que o versículo 6 está dizendo: não acrescente nada, não altere, porque senão você vai cair na situação, na condição de ser um mentiroso. Quando eu me relaciono com Deus sem procurar conhecer o que toda a palavra diz sobre esse Deus, eu crio um falso Deus cristão. E eu digo a você, nunca na história dos evangélicos no Brasil, um falso Deus ou falsos deuses foram tão criados e idolatrados quanto hoje em dia. As igrejas evangélicas por onde você anda, não é o Deus da Bíblia que tem sido apresentado. É o Deus que atende os sentidos humanos. É o Deus que faz o que as pessoas querem. É um Deus criado para se encaixar à expectativa das pessoas que chegam para o culto. E sem a palavra toda revelando a totalidade sobre Deus, não há temor. Não há temor verdadeiro. O temor total envolve toda a palavra. A palavra de Deus é pura, perfeita, sem erros, completa, suficiente. A Bíblia foi inspirada por Deus e cada palavra foi controlada por Deus, foi coordenada por Deus para que fosse parte da composição, de modo que toda a Bíblia é a revelação da palavra de Deus. E no final da Bíblia, em Apocalipse, há uma advertência como essa de Provérbios: não acrescente, não tire. É por isso que Paulo, quando conta sobre o seu ministério, ele diz assim: eu preguei todo o conselho de Deus, eu preguei toda a mensagem de Deus, eu anunciei tudo sobre Deus na Bíblia a vocês, cristãos. Como é que você está nisso? Como é que você está nisso? Você tem pensado que a Bíblia é desatualizada? Você tem pensado que a Bíblia é obsoleta? É falsa? Isso está sendo dito o tempo todo. Séries, filmes, redes sociais, ensino fundamental, ensino médio, universidade. A Bíblia é um livro importante, mas ultrapassado. Como é que você está nesse sentido? Como é que você está em termos de colocar as suas conclusões, colocar as suas ideias abaixo da revelação das Escrituras? Isso também está em todo lugar. As pessoas estão o tempo todo colocando-se a si mesmas acima das Escrituras. E você está completamente convencido da plena autoridade da Bíblia? Você tem o seu coração fervendo de certeza de que cada palavra desse livro é santa? Cada palavra desse livro foi dirigida a você? Pare e pense um pouquinho, como é que vai estar a sua vida daqui a 10 anos? Pensa aí. Talvez você possa imaginar que muitas coisas serão importantes para você ter bem-estar daqui a 10 anos. Cuidar da sua saúde, estudar, ter bons relacionamentos. Tudo isso é importante. Daqui a 10 anos, o peso que você vai ter, a sua circulação sanguínea, o funcionamento dos seus neurônios, talvez o seu emprego, a sua escolaridade, depende do que você vai fazer e está fazendo hoje. No entanto, mais importante ainda, para o teu bem-estar daqui a 10 anos, é como que você está tratando as Escrituras hoje. Que isso vai trazer um impacto ainda maior. Talvez a palavra para você hoje seja: pare de brincar com a Bíblia. Pare de ter a Bíblia como um livro distante da sua vida. Sem ela, sem levá-la a sério, nem suas orações são ouvidas. Sem ela você não passa de um mentiroso, como diz aqui. Trata a Bíblia como ela é. Toda ela é a palavra de Deus e deve ser tratada como tal. O verdadeiro temor a Deus não pode ser pela metade. A sabedoria real exige temor total.
Sabedoria real exige temor total. Já temos no Brasil muitas obras inacabadas, que não servem para nada, que só trazem prejuízo. Uma fé inacabada também não é útil. Ser um crente pela metade também não adianta nada. É preciso ser completo. É preciso ser crente o tempo todo. É preciso ser crente em todas as áreas. E é preciso ser crente que considera a Bíblia toda como palavra de Deus. Porque a sabedoria real exige temor total. Eu convido você a orar nesse momento, falar com Deus a esse respeito. Vamos falar com o nosso Senhor. Graças te damos, ó Deus, nos curvamos diante de Ti, da Tua palavra como igreja nessa noite, nos achegando ao ensino do Senhor sobre a verdadeira sabedoria, que envolve esse temor total, abrangente, completo. Que não sejamos obras inacabadas, ó Deus. Que não sejamos obras que ficaram paralisadas e se tornaram um peso inútil. Queremos por completo nos entregarmos ao Senhor. Todo o tempo da nossa vida, todas as áreas da nossa vida. Que toda a Tua palavra seja considerada como verdadeira em nossa atenção, em nossa leitura, em nossa preocupação e principalmente em nossa submissão. Porque sabemos que a sabedoria real depende desse temor total para com o Senhor. Aqui estamos, ó Deus, reconhecendo a nossa insuficiência, a nossa incapacidade de cumprir com esse desafio, mas estamos certos do poder sobrenatural do Teu Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Esse poder do Senhor está disponível a nós, opera em nós, para que nós possamos efetivamente vivenciar esse temor total, inteiro e completo, para a honra e glória do Teu nome e para a nossa eterna alegria na Tua presença. Amém.